Todos queridos amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez ao XM, tá bom? Se não me conhece, eu sou o Vinícius Leonardi. Antes de tudo, da gente começar esse vídeo, ele será o único vídeo no canal que eu falarei exclusivamente de política, tá? Nosso canal fala de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, poder pessoal, e se você quer um curso gratuito para começar a redirecionar a sua mente para uma vida mais próspera, com mais sentido, com mais entendimento, mais conectado com Deus, nosso curso gratuito, Método XM, é o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Nele também nós temos vários cursos gratuitos nos comentários também dos vídeos para você estudar para mais de um ano, tá? Dito isso, eu não falo sobre política nesse canal, não faço comentários a respeito, mas eu falo que você tem que saber de geopolítica, que é a história política dos países ao longo do mundo, do desenvolvimento humano, tá bom? Isso é importante, porque quando você fala de países modelos, referência hoje, você está falando besteira por não pesquisar e estudar a história, como aquele país chegou lá, como aquele povo se desenvolveu, como aquela política foi desenvolvida com a mentalidade daquele povo, que é mentalmente, politicamente superior a outros povos, por isso que é um país de primeiro mundo, disse dessa forma, né? E para isso você tem que entender de geopolítica, porque se você só ficar prestando atenção no cenário político atual, você vai falar um monte de besteira que a mídia propositalmente mente para você acerca de uma narrativa que você não sabe de onde vem, de uma história que é mentira. É por isso que os filósofos antigos são tão importantes de serem estudados, porque a filosofia trazia para nós a reflexão social do que está ocorrendo, do que está acontecendo no momento, tá bom? Então, eu só decidi fazer esse vídeo falando de política, porque quando você começa a estudar espiritualidade, mentalidade, geopolítica, que você começa a entender como o paradigma, o padrão da mente de um povo, de uma população, do consenso geral daquele povo pensa, você começa a perceber que tem coisas que fazem sentido e tem coisas que são uma abominação. E nós estamos num país que chama-se Brasil. Eu só fiz esse vídeo porque enquanto eu fui buscar minha esposa e a gente voltou para casa, passaram uns 3 carros de candidatos a vereador e prefeitura de São Paulo, que está tendo agora eleições em 2024, e eu queria fazer uma única ponderação acerca deste assunto, tá? Ontem a gente teve um jantar muito bom com amigos da minha esposa e eles moraram 3 anos no Canadá e voltaram para o Brasil e disseram que o choque de realidade é absurdo, que o povo é muito mais educado, que as liberdades individuais são muito mais respeitadas do que aqui. E é uma coisa que eu já venho ponderando para falar nesse canal, porque vai ser o único vídeo aqui, tá? Antes de tudo, me perdoe o barulho, me perdoe a desorganização, porque este é o último vídeo que eu faço antes de me mudar para casa nova, então tá tudo uma zona. A comida ali, a cozinha, tem uma pilha de caixa aqui atrás de mim, ó, de papelão, tá bom? Pra gente embalar as coisas. Então esqueça a informalidade, só presta atenção na informação. Por um exemplo, por que candidatos à prefeitura de São Paulo, por que vereadores têm acesso a um fundão eleitoral? Fundo eleitoral, o que é fundo eleitoral? O que é esse dinheiro? É um dinheiro arrecadado de uma inflação e juros absurdo num país superfaturado, roubado de produtos e serviços de pessoas que tentam oferecer algo para a sociedade, de diversos setores, pagando tributos e impostos, e estas pessoas desconhecidas, desqualificadas, as quais você não conhece, simplesmente aparecem naquele momento específico, roubam esse dinheiro, fazem promessas as quais não serão cumpridas, iludindo a pessoa de que ele irá resolver o problema. Será que é o político que vai resolver o problema? Ou será que é o consenso, paradigma de uma população inteira que quando mudar vai resolver o problema? Então você vê que pessoas burras, ignorantes e acomodadas, que é o caso de países subdesenvolvidos como o Brasil, que coincidentemente são os BRICS, que são países monstruosamente produtores, nós produzimos tudo, e você pega países desenvolvidos como a Suíça, como a Dinamarca, e eles são absurdamente industrializados, eles são balisticamente industrializados e militarizados, inclusive, detêm
o poder sobre os meios de produção como países de pessoas compostas por nós, trabalhadores subservientes. Você entende que a maioria das pessoas não faz essa pergunta que eu estou te fazendo aqui? Ou seja, cada povo tem a nação, a política que merece. Então, ao invés de você apontar o dedo para o político e meter o pau, o que você, nós, como povo, como população, estamos pensando? Bom, existe uma coisa no Brasil chamada jeitinho brasileiro, né? Ou seja, cada país é regido por um arquétipo. Se você não sabe o que é um arquétipo, se você não tem nem noção que nós somos regidos por símbolos, porque é o que o Jean Baudrillard de Simulações e Simulacros fala no livro que inspirou Matrix, nós somos regidos por símbolos. O que um símbolo faz? Ele transmite informação, ele transmite frequência que gera uma reação química no seu cérebro que faz você se comportar, falar e viver de um jeito específico. Aí você pega, por exemplo, um país que nem os Estados Unidos, que o arquétipo, o símbolo americano é uma águia. A águia é o arquétipo mais poderoso do universo. Você pega a Rússia, o símbolo, o arquétipo da Rússia é um urso. Está entendendo? Você pega a Austrália, você pega países envolvidos, eles têm animais fortes que representam qualidades, características humanas que emanam aquele sentimento para aquele povo. Tá bom? Então você vê as marcas que são desenvolvidas, você vê as escolhas que a população faz, você vê a forma que eles se comportam e como vivem, tem a ver com símbolos que existem dentro daquela cultura, daquele povo específico. E aí você tem animais magníficos, por exemplo, a águia mais poderosa de todas é a arpia. É a nossa águia real aqui do Brasil. O felino com a mordida mais poderosa e o mais bonito de todos é a onça pintada, também animal no nosso arquétipo do nosso Brasil. Por que estes animais não são utilizados como símbolos nacionais? Aí você pega o Reino Unido, por exemplo, que antigamente o símbolo deles eram os leões reais. E hoje o Reino Unido está totalmente islamizado e os próprios britânicos estão indo embora do país deles. Por que será que essas coisas acontecem? Ou seja, um povo emborrecido, mal alimentado, como o doutor Enéas falava, que não consegue, a nível de entendimento, compreender uma expressão de frases de 3 palavras por segundo, não vai conseguir compreender essas coisas que eu estou falando aqui. Isso é só uma reflexão. Entendeu? Ou seja, em última instância, você que está recebendo essa informação nesse canal é muito privilegiado. E eu sou muito privilegiado por poder passar isso para você. Isso é só um questionamento. Então, assim, aí você vê a mulher que pega 45 milhões de reais de fundo eleitoral, que é um dinheiro de roubo subtraído dos produtos e serviços que você oferece para a sociedade se manter em pé. Por quê? Se você parar de pagar impostos uma semana, se o mundo parasse de pagar impostos uma semana, o governo e o Estado não teria dinheiro para pagar os serviços públicos de forças armadas e polícias que são feitos para defender o Estado, não você, de matar as pessoas e colocá-las na cadeia, porque não teria salário e dinheiro para pagar do dinheiro que eles mesmos te roubam. Isso é simples. Isso é matemática. Então, o maior protesto seria ninguém trabalhar no mundo uma semana, ninguém paga impostos, o serviço para, quebra e o governo não pode mais fazer nada. Entendeu? Até com que sejam reformuladas novas ordens de trabalho, novas constituições, novos direitos, que são, sim, quando você estuda, pesquisa, pessoas que vão para a Europa, assista o canal do cara lá da Via Infinda. Lá, qual que é o nome dele? É Eliezer? Isso, mano. Tá. O canal do Via Infinda, veja ele nos países mais pobres da África e depois veja ele nos países mais ricos da Europa. Se você não sabe, a Suíça, que é o país mais desenvolvido do mundo, eles são uma sociedade 100% militarizada, eles têm bunker para suportar não sei quantas milhões de pessoas embaixo do país deles e eles são totalmente armados até os dentes. O cara do Via Infinda mostra isso, que tem casa fake, cheio de armamento, de artilharia, de tanque de guerra dentro. Você entra no bunker, todas as portas de entrada tem artilharia pesada de .60 para atirar em quem entrar. Então a conclusão é, quando você começa a estudar esses países, por um exemplo, a pena de morte.
voltando, segura a pena de morte, voltando para a mulher que está fazendo campanha aqui, que pega milhões e milhões e milhões de reais, porque você concorda que uma pessoa que quer ser servidor público, ela devia ser eleita por aclamação popular? Ou seja, é um médico que faz muitas benfeitorias para a cidade, ele é conhecido, ou ela é uma médica conhecida, e essa pessoa por aclamação popular é votada e eleita, porque é uma pessoa que por mérito faz bem ao povo, então essa pessoa pode ter um cargo público. Por que esses Zé Ninguém, esses imbecis pegam milhões de reais, gastam seu dinheiro e prometem, como essa mulher estava prometendo? Mais mulheres na política, os abusos sexuais vão diminuir, eu vou lutar contra essa pauta. Você já sabe que isso é uma mentira. Se isso fosse verdade, isso já devia ter sido parado há muito tempo. Porque quando você fala que vai lutar contra uma pauta de abuso, de roubo, de assalto à mão armada, de estupro contra vulneráveis, contra mulheres e crianças, isso não foi solucionado. Isso está em vigor na sociedade. Você acha que uma pessoa que entra para defender essa bandeira vai solucionar o problema de 220 milhões de habitantes num país intercontinental com essas proporções como o Brasil? Ou você acha que essa pessoa está falando esse monte de merda para roubar o seu dinheiro? Essa é uma excelente pergunta, não? Então, quando você vai estudar países absurdamente desenvolvidos, pena de morte, volta na pena de morte. Você acha que a pena de morte tem que ser instituída num país para sair matando todo mundo à torta ou à direita? Ou a pena de morte é uma medida para frear esse tipo de crime hediondo? Porque quando você institui pena de morte para crime hediondo, uma pessoa que tem coragem de fazer isso, não vou ficar falando muito essa palavra para não cair aqui, com uma criança, com um idoso, com uma mulher, você acha que ele vai respeitar o quê? Você acha que ele vai respeitar advogado, político falando fino, falando merda, gesticulando, com uma expressão lúdica? Ou você acha que ele vai entender uma ponto .40 na cara dele falando, você fez, agora você vai pagar? Não é o resto da vida, é uma medida para frear esse tipo de coisa. E quando você entende o que eu estou dizendo, você vai estudar a história dos países superdesenvolvidos. Sabe o que aconteceu na Dinamarca, na Suíça, na Finlândia, na Noruega? Sabe todos esses países que são monarquias imperialistas com giro de capital aberto, capitalistas inclusive? Sabe o que aconteceu com esses povos? Se você estudar a história desses povos de 500 anos atrás para cá, funcionava assim. Imperava o sistema de, como é conhecido hoje na sociedade, por Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né? E as colônias antigas, pelos senhores feudais e pelos sistemas medievais na Europa que reinaram, é assim: você estuprou, você roubou, você fez x, y, z coisas, morte. É execução pública. Entendeu? Por quê? Porque tem pessoas que só respeitam este tipo de linguagem. Enquanto o lobo for poupado, as ovelhas vão continuar sendo mortas e mortas e mortas e mortas e mortas, dia após dia. Até com que chegue num ponto em que estes seres falam assim: opa, esse lugar aqui não vale mais para mim, vou me mudar para outro lugar em que eu possa fazer as minhas atrocidades. A nível de consciência. E o que acontece? Esses povos chegam num nível de desenvolvimento tamanho em que eles não precisam mais ter, por um exemplo, pena de morte. Porque aquele povo já não compactua mais a nível de paradigma com crimes hediondos. Entendeu? Então você vai lá na Noruega fazer uma besteira, você vai matar um monte de gente, você vai ter minimamente prisão perpétua. Você vai nos Estados Unidos e você vai pegar uma arma, você vai atirar em 40 pessoas, ou você vai estuprar criança, esse tipo de coisa que acontece. Um cidadão, se eu, homem, vejo que o filho do meu vizinho, um cara tá estuprando, se eu pegar uma arma e defender e matar aquele cara, eu não posso ser responsabilizado juridicamente por ser preso, porque eu tô ajudando aquela criança. Ou seja, enquanto você não entender que essa medida tem que ser implementada num país como o Brasil nunca vai chegar a ser uns Estados Unidos, que é mais ou menos, e ele nunca do nível Estados Unidos vai chegar a ser uma Dinamarca, porque estes países já fizeram isso. Estes países já utilizaram dessas medidas intoleráveis para com que o próprio povo pare e diga: realmente isso não pode ser aceito.
Eu não posso deixar que o meu vizinho, o meu irmão, passe por isso porque eu estou sendo conivente. Essa é a importância de se estudar países modelo e de se aprender geopolítica. Vai ver o que faziam na Dinamarca, na Noruega, com ladrões e com estupradores há 200 anos atrás. A gente está falando de 200 anos atrás. Eu não estou falando de 20 anos atrás. Entendeu? Aí o que acontece? Você pega um país burro, imbecil, idiotizado, com altíssimo teor religioso, porque uma coisa é um país ser uma coisa é um país ser fervoroso, outra coisa é um país ser espiritualizado. Você vê vídeos de pessoas que vão para Finlândia, para Noruega, para Groenlândia, você vê pessoas que vão para esses países, é um povo extremamente espiritualizado que não precisa de uma religião nacional, para com que elas sejam moldadas por paradigmas, por dogmas religiosos que façam com que conscientemente aquela pessoa tenha detrimento por pensar de tal forma. Isso é uma sociedade avançada, ou seja, todos têm a sua crença, todos respeitam a Deus, cada um faz o que quer ali no seu canto, mas nós não toleramos a violação de outra vida. Você consegue começar a entender? E antes que você fale, mas o Brasil é cristão. O Brasil não é cristão, o Brasil é um Estado laico. Está escrito na Constituição. Aí você vai para um país muçulmano, por exemplo, no Oriente Médio, ou em vários países da África, o que impera nesses países? É um país que aceita, por exemplo, em países muito radicais, em várias partes da Índia, onde a Sharia aceita, você pode espancar a sua mulher até a morte. Você pode pegar um machado e matar a sua filha porque ela tirou o hijab, que isso acontece mensalmente em países como esses. Aí essas pessoas têm um governo que merece. Um governo altamente ditatorial, um governo que pode sair matando as pessoas à torto e à direita, ou um povo tão submisso a um paradigma religioso que acontece o que aconteceu na Venezuela. Porque o nível de consciência da pessoa está em detrimento do que um ser, um alguém, um político, alguém que escreveu um livro ditou. E as pessoas não pensam, não questionam. E o meu canal fala sobre espiritualidade. Entendeu? É diferente. Você ser uma pessoa religiosa é diferente de você seguir uma religião. Ser religioso é dentro da minha casa, no meu canto, eu sirvo a Deus, eu faço as minhas coisas, eu tenho as minhas condutas, eu respeito a todos e acabou. Ponto final. Mas isso não isenta de questionar o que eu posso escolher para mim. Como é que você acha que um povo pode evoluir, por um exemplo, se alguém num livro que foi adulterado lá atrás escreve falando que se você fizer um pecado X, Y, Z, e isso de várias religiões e várias crenças, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Por exemplo, adventos do cristianismo, que se você fizer tal coisa, você vai para o inferno, para a humanidade, para a eternidade. O que você acha que um povo desse pode pensar, sentir, mudar, alterar na sua própria realidade? Compara este pensamento com o de países extremamente evoluídos. E você vai para a capital, se eu não me engano, da... Onde que fica Helsinki, que a gente viu? Finlândia? Finlândia, Helsinki. E aí você vê um povo que veio dos vikings, dos povos nórdicos, e você vê a cristianização, se é que essa palavra existe, como que eles integraram essas culturas e como é um povo que tem elementos cristãos, mas tem a agregação, a introdução da natureza nesse povo. Que eles fazem grounding, que eles respeitam o silêncio, que nesses países você não pode dar descarga depois das 10 da noite porque você atrapalha o vizinho e você é multado. É consciência coletiva, exato. É o bem-estar de todos, não para poucos quem tem privilégio. Entendeu? Você está começando a entender o que eu estou te falando? É exatamente isso. Como é que num país como o Brasil, que tem mais de 70 mil homicídios por ano, e esse número é fajuto, esse número ele é... Como é que fala?
esse número é mascarado, morrem muito mais pessoas do que isso por ano, como é que você não pode deixar que um homem, uma mulher, que na sua casa, que paga os seus impostos, pode ter uma arma dentro da sua casa? Eu vou confundir, eu sempre confundo porte e posse. Um deles você pode sair andando com a arma na rua, que eu não concordo no Brasil, outro você pode ter uma arma em casa, para se defender. Como é que você não pode ter uma arma em casa, dentro da sua casa, para se defender? De um cara que vai entrar com certeza da impunidade, vai matar o seu marido, vai estuprar a sua mulher na sua frente, vai matar suas filhas, essa pessoa não é impune. Sai impune disso. Isso é nível de consciência, isso é básico. Você tem que ter o direito de se defender. Até que ponto? Até com que a nível de consciência você chega numa Noruega, numa Dinamarca, em que todas as pessoas prezam pelo bem-estar das outras e um ou outro elemento que sai da régua ali e faz uma atrocidade dessa, essa pessoa é totalmente excluída na sociedade. É pena de morte ou é cadeia pro resto da vida. Acabou, ponto final. Porque isso é tolerado no Brasil. Isso é tolerado no Brasil. Não só pelas pessoas que mandam, mas pelas pessoas que vivem isso. Isso é tolerado. Porque se isso realmente não fosse, tudo seria diferente, exato. A própria população se revoltaria. Você acha que o quê? Que se 200 milhões de brasileiros protestarem, saírem de casa e falarem eu não aceito mais isso, você acha que o quê? Quantos milhões de policiais vão poder fazer o quê contra você? Estes que são servidores públicos, que pegam dinheiro do Estado para atirar e matar os outros. Você acha que o exército vai fazer o quê? Eles têm família, eles têm filhos também. Eles são, no fim do dia, quando você tira o seu distintivo bonitinho, você também é pai, você também tem filhos, você também tenta lutar por um bem-estar social. Aí você pega um PM que ganha 4 mil reais por mês, que sai de casa para tomar um tiro na cara de uma guerra que ele enxuga gelo. Porque você vê os policiais nos podcasts falando isso. Quando que o bem-estar comum vai prevalecer aqui neste país? Quando as pessoas vão acordar. E não viver pelo detrimento do outro, mas sim pelo bem-estar do próximo. Este é o questionamento. Ok? Não adianta ficar comentando, eu não vou responder comentário, vai ficar os comentários ativos aqui, um ou outro comentário eu vou responder, mas isso são perguntas para você estudar. Quer 2 livros? Você vai ler George Orwell, 1984, e você vai ler Simulações e Simulacros, de Jean Baudrillard. Ou tem pessoas que falam que o nome é inverso, dependendo da tradução. Da tradução é simulacros e simulações, tá bom? Um grande abraço.